Olá, graças e paz a todos. Eu sou Jorge Alves. Estamos começando mais um momento do Pensar e Refletir. Essa é uma proposta de leitura e reflexão nas Escrituras Sagradas. Nesse mês nós estamos estudando o Evangelho de Lucas e hoje nós chegamos no capítulo 7. Então eu convido você que tem uma Bíblia, seja uma Bíblia física como essa aqui, seja uma Bíblia no seu smartphone, seja uma Bíblia no seu tablet. Te convido a abrir comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Lucas, capítulo 7, a partir do verso 1. Vamos à leitura? Diz assim: Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: Este homem merece que lhe faças isso, porque ama nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem, sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um vá, e ele vai, e ao outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Essa é uma passagem que segue logo após o término do Sermão do Monte. É interessante que, tanto no Evangelho de Lucas como no Evangelho de Mateus, após Jesus terminar o Sermão do Monte, ele encontra necessidades urgentes e reais. No capítulo 8 de Mateus, quando o texto diz que ele está descendo do monte, ao encontro dele vem um homem leproso. E aqui o servo de um centurião romano. O que esses dois evangelhos nos apresentam de certa forma em comum? Tanto Mateus como Lucas, eles mostram que Jesus ele não fica apenas nas palavras, mas que Jesus age de maneira tangível, de maneira real. Que tudo aquilo que Jesus fala se concretiza em ações concretas. Em segundo lugar, tanto Mateus como Lucas nos apresentam que o ministério de Jesus, o foco da ação de Jesus, o foco do trabalho de Jesus é ir ao encontro das necessidades, é lidar com a dor humana, é lidar com os medos, os anseios e todas as coisas que afligem as pessoas, ou seja, que Jesus ele é o Deus encarnado, o Deus que se fez homem, que resolve vir ao nosso encontro, que resolve vir ao encontro das nossas dores, que resolve vir ao encontro das nossas mais profundas necessidades. E em terceiro lugar, o terceiro paralelo, entre Mateus e Lucas é que logo após o Sermão da Montanha, as pessoas que vêm ao encontro de Jesus, ou as pessoas que são relatadas, que vêm logo depois dessa mensagem, tão profunda, tão séria do Sermão do Monte, são pessoas que nós poderíamos dizer que não fazem parte não são pessoas, como eu vou dizer, fazem parte da instituição religiosa de Israel, não são as pessoas que são centrais, vamos dizer assim. São pessoas que têm um papel um pouco mais periférico. Em Mateus 8, no caso do leproso, um homem marginalizado, um homem que está colocado de lado, que tem uma doença que, segundo a tradição e os costumes da época, as pessoas tinham como contagiosa, as pessoas tinham como uma doença que o colocava numa situação de quarentena. Ou seja, era alguém que estava à beira da sociedade. E aqui, mesmo sendo um homem rico, como um centurião, mesmo sendo
fazendo parte, né, de certa forma, de uma elite política, mesmo tendo o apoio aqui de líderes religiosos, ele não é um judeu, ele não faz parte da comunidade de Israel. Então, você percebe que, tanto em Mateus como em Lucas, você vê duas pessoas de classes sociais diferentes. Você vê um homem leproso que está vivendo uma situação de marginalização, de mendicância, de pobreza e que tem uma profunda necessidade, a qual Jesus vai ao encontro dessa necessidade. Em Lucas você tem um homem rico, um homem de poder, um homem de autoridade, um homem de status, mas que também tem uma necessidade. E da mesma forma, Jesus vai ao encontro dessa necessidade. Jesus vai tratar com essas dores humanas. Então, o que você percebe, né? Um paralelo para a gente fechar esse bloco, que tanto Mateus como Lucas, ele nos apresenta Jesus como aquele que, independente da sua classe social, independente da sua crença, independente da sua etnia, independente de qualquer coisa, que Jesus é o Deus encarnado, o Deus que se fez homem. E ele se fez homem para se solidarizar com a nossa dor. Ele se fez homem para vir ao encontro da nossa mais profunda necessidade, da nossa mais profunda dor. Nós classificamos pessoas, nós fazemos diferenças entre pessoas e pessoas, nós criamos barreiras entre pessoas e pessoas. Mas Deus, ele olha todos com o mesmo olhar de amor. Deus olha todas as pessoas com o mesmo olhar de misericórdia. Deus enxerga todas as pessoas como sendo pessoas que necessitam de salvação, que necessitam de restauração, que necessitam ter um encontro com Ele, um encontro que possa trazer mudança, uma mudança radical na vida e nos valores. Bom, essa história que Lucas nos apresenta, ela é uma história que basicamente gira em torno de uma palavra, a palavra fé. A história, né, relatada aqui por Lucas, diz que Jesus ele está descendo do monte e ele entra na cidade de Cafarnaum, que era uma das cidades onde, vamos dizer assim, se tornou o quartel-general de Jesus. A maior parte do ministério de Jesus se deu na Galileia, a maior parte do ministério de Jesus se deu na cidade de Cafarnaum. Foi lá exatamente onde ele conheceu os pescadores, Pedro, João, né, e seus irmãos, e os trouxe, né, e os comissionou para serem os seus representantes, os seus apóstolos. E nesse exato momento, um centurião, o que era um centurião? Um centurião, ele era um chefe de guarda romano. A palavra centurião já quer dizer assim, um líder sobre 100 ou centenas, né? Existem vários relatos históricos até que haviam centuriões que chegavam a coordenar mais de 200, 300 soldados, né? Então, exatamente tem esse nome. Normalmente, centuriões, eles eram escolhidos por Roma para essa função, pessoas que vinham de famílias nobres, pessoas que tinham alcançado algum destaque dentro do Estado romano, ou seja, era um cargo de confiança, um cargo de elite. Os centuriões, eles tinham privilégios que outros não tinham, né? Então você percebe que eles estão investidos de uma autoridade política, né? Da autoridade do imperador, do César. Eles representam Roma, eles estão ali para fazer a segurança, de certa forma, das nações, dos povos conquistados pelos romanos, mas eles estão ali para manter a ordem, para conter focos de rebelião e para manter aquilo que os historiadores chamavam de pax romana, né? Aquela paz que Roma produzia por meio do medo, por meio da conquista, a paz impositiva, a paz que Roma imprimia em seus conquistados para que não houvesse nenhum tipo de alarde, nenhum tipo de revolução, nenhum tipo de rebelião.
E esse centurião, ele ouviu falar sobre Jesus. Ele ouviu falar do ministério de Jesus, das curas que Jesus realizava, dos milagres de Jesus. E ele resolve mandar alguns líderes dos judeus, alguns líderes entre classe sacerdotal e entre a classe dos fariseus, pedindo para que Jesus fosse curar o seu servo, pedindo para que Jesus fosse curar o seu empregado. Muito provavelmente, aqui, você percebe que esse empregado, esse servo desse centurião, era alguém estimado por ele. Porque aqui a palavra usada para servo, ela no Evangelho de Lucas, não é no texto grego, não é a palavra que comumente é traduzida por servo, doulos. É uma outra palavra que tem uma conotação de proximidade, de intimidade. Mas nas nossas Bíblias está traduzida exatamente como servo. Então, dá para se perceber que não é necessário nem ter um conhecimento da gramática para saber que esse homem era alguém estimado, a ponto do seu senhor, do seu patrão, ter tamanha empatia pela dor dele, e essa é uma qualidade presente na vida desse homem, né? Quando a gente olha para essa história e a gente faz uma leitura superficial, a gente acredita que esse homem era um homem dotado apenas de fé. Não. Esse centurião, ele tinha alguns valores, algumas virtudes que nos chamam a atenção. Uma das primeiras dela é a empatia, ou seja, essa capacidade que ele tem de sentir a dor do outro, essa capacidade que ele tem de sentir a dor do seu semelhante, de sentir a dor de um empregado. Normalmente, era muito comum na antiguidade muitas nações, muitos povos tratarem os empregados, né, que na verdade são escravos, exatamente como objetos. Não havia muito essa coisa de relação pessoal. Entre a comunidade de Israel fazia parte da lei divina, né, da Torá, que eles tratassem o estrangeiro e os escravos com dignidade, com justiça. Mas esse não era o parâmetro para outros povos. E você percebe que esse centurião, ele trata com dignidade este servo. Ele trata com empatia. Ele sente a dor dele. Ele é um homem profundamente humano. Ele é um homem que, independente dos seus valores, independente das suas crenças, independente do seu status social, ele era um ser humano. Ele era alguém que era capaz de sentir a dor do outro, de se importar com o outro. Algo que muitas vezes nós não vimos aqui nos evangelhos, nos líderes religiosos. Eles eram hostis, eles eram preconceituosos. A religião nos dias de Jesus era uma religião muito, como eu posso dizer, muito inclinada a certas tendências, a certos comportamentos que são altamente, duramente criticados por Jesus nos evangelhos. De colocar imposições sobre outras pessoas, de serem aqueles que diziam, tipo, façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço, terem essa filosofia presente nas atitudes deles. E você vê que esse homem, ele parece ser mais humano, não sendo judeu, do que a maior parte daquelas pessoas nos dias de Jesus. E, em conta disso, ele pede para esses líderes religiosos irem ao encontro de Jesus. E o verso 4 diz que, chegando-se a Jesus, eles suplicaram com insistência. E é interessante isso porque os líderes religiosos não enxergavam Jesus exatamente como uma figura aceita, como uma figura bem-vinda, muito pelo contrário. Eles sempre ficaram com o pé atrás acerca de Jesus, não todos, mas a grande maioria dos líderes religiosos sempre estavam tomados de inveja e sempre estavam procurando motivos para que pudessem levantar alguma acusação contra Jesus. E aqui o fato de dizer que eles foram suplicar com insistência
significa que não era porque eles enxergavam em Jesus exatamente a pessoa ideal ou a pessoa que poderia resolver o problema. Eles não foram suplicar a Jesus, não foram pedir com insistência, porque eles tinham algum tipo de afeto em relação a Jesus. Você vai ver no texto que eles dizem assim: este homem merece que lhe faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Ou seja, os líderes religiosos, eles foram ao encontro de Jesus e pedir em favor do centurião exatamente porque eles tinham uma dívida que estava atrelada aos seus interesses, né? O texto diz que eles dizem para Jesus que ele ama a nação e que ele havia construído a sinagoga. Não necessariamente esse homem deveria ser um prosélito do judaísmo, né? Talvez ele não fosse um homem que havia se convertido ao judaísmo, mas ele era um homem que respeitava a fé monoteísta, a fé em um único Deus que os judeus tinham, a tal ponto de estar comprometido a construir uma casa de estudos, né? Porque a sinagoga era uma casa de oração e de estudos das Escrituras, era o lugar de culto dos judeus. Nos dias de Jesus havia o templo, mas também haviam as sinagogas. E esse homem, ele mostra com a atitude dele que ele tem reverência a Deus, tem temor ao Deus de Israel. Então você vai percebendo que a fé que Jesus elogia, ela não é uma fé apenas no sentido de crença, de que aquele homem creu que Jesus poderia fazer algo, que aquele homem creu que Jesus poderia curar o seu servo, o seu escravo. Não. Você percebe que a fé desse homem está evidenciada pelo fato de que ele tem atitudes de amor e de temor a Deus. Ele mostra um temor, um amor a Deus maior do que aqueles que falam em nome de Deus. Aqui abre um espaço para uma discussão muito profunda, e muito ampla, que eu não quero entrar nela nesse momento, mas você percebe que exatamente a fé desse homem, ela é validada por suas atitudes, ela é validada pelo seu coração em temer e amar o Senhor. Nós cristãos e evangélicos, muitas vezes, nós pensamos na palavra fé apenas como uma crença, como um nível de se crer, de se acreditar, como algo que fosse fruto do nosso pensamento, né? Porque, querendo ou não, quando nós falamos de crer em algo, de acreditar em algo, nós estamos fazendo uma afirmação positiva acerca daquilo que se crê, e essa afirmação, basicamente, ela é um processo mental. Essa afirmação, essa ideia de crer em algo, de ter fé ou de crer em algo como um mero instrumento do intelecto, como uma mera assertiva intelectual, ela é um conceito muito grego, muito dos gregos. Os gregos que enxergam muito a vida por meio da lógica, do raciocínio, do pensamento. E dentro do texto do Novo Testamento, isso ficou um pouco confuso. E dentro do cristianismo, a gente acabou meio que, principalmente dentro da nossa tradição histórica do cristianismo, a gente assimilou muito a ideia de ter fé, de crer, como algo da cabeça, ou algo do coração, vamos dizer assim, mas como uma ideia mental. Eu creio, eu acredito. Quer dizer, eu creio, eu acredito, então eu imagino que aquilo vai acontecer.
eu imagino que aquilo vai acontecer da forma que eu estou vendo. Não está errado isso. Não está errado. Fé está atrelado a isso também. Fé, como diz o autor aos Hebreus, é a convicção dos fatos que não se veem. É você crer em algo que você não está vendo. É você visualizar. É você conseguir enxergar, mentalizar até aquilo que ainda não existe, como se já existisse. Mas a minha pergunta aqui é: como os judeus, normalmente, como a tradição bíblica, como a tradição de Jesus, a tradição de judaísmo em que Jesus nasceu, em que Jesus creu, a Bíblia que Jesus leu, a Torá, o Antigo Testamento, como a tradição de Jesus, como Jesus enxerga a fé? Essa é a grande pergunta. Será que Jesus enxerga a fé apenas no nível do que se crê? Ou Jesus enxerga fé exatamente com o mesmo olhar que os profetas enxergaram, que Moisés enxergou, que a tradição bíblica, a tradição da Torá, do Antigo Testamento, ensinava sobre fé? Essa é a grande questão. Porque quando a gente vê aqui que Jesus ele diz, ao ouvir isso, né, no verso 9, ou seja, tem aquela fala do centurião, que Jesus nem precisa entrar na casa daquele homem, que somente uma palavra ele seria curado. E aí, ao ouvir isso, Jesus disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Esta fé é só apenas pelo fato dele ter crido, dele ter essa convicção, essa certeza do poder de Jesus? Ou essa fé estava evidenciada por algo mais? Ou essa fé estava evidenciada pela sua maneira de viver, por suas obras? Certamente, Jesus, ele enxerga fé exatamente como as escrituras hebraicas enxergam fé. Fé, na tradição judaica, fé na Bíblia, porque essa é uma premissa tanto do Antigo como do Novo Testamento, fé implica em ação. Fé implica em atitudes. Quando você lê lá no livro de Abacuque, que Deus diz que ele vai destruir a nação, primeiro o livro de Abacuque começa com Abacuque clamando a Deus pelas injustiças, pelas maldades do povo judeu. Depois Deus diz que iria trazer uma punição ao povo judeu por suas maldades através da Babilônia. Isso deixa o profeta indignado, né, pela Babilônia ser uma nação pagã. Mas quando Deus diz que iria trazer o juízo, ele diz que ele iria preservar um grupo específico. Então, lá no capítulo 2, verso 4, diz assim: e o meu justo viverá pela fé. Na verdade, o texto está dizendo assim: o meu justo viverá por causa da sua fidelidade. Fidelidade. Fidelidade é um ato de ser fiel. Fidelidade é um ato de procurar viver de acordo com aquilo que Deus diz. Fidelidade é procurar viver em obediência a Deus, em procurar viver em obediência à palavra. Quando Abacuque diz, quando o texto de Abacuque diz o meu justo viverá pela fé, não é que ele vai sobreviver, porque ele está falando ali de uma situação que os babilônios vão entrar, vão invadir a nação de Judá e vão destruir tudo. E que foi o que aconteceu alguns séculos mais tarde. E aí Deus está dizendo assim, o Eterno está dizendo, olha, mas um grupo vai ser preservado. O grupo que vai ser preservado é o grupo que é fiel a mim. É o grupo que permaneceu na prática da justiça. É aqueles em que as suas obras, as suas atitudes, elas demonstram justiça. Então, o justo viver pela fé, que fé é essa? É a fé que se evidencia em fidelidade, em atitudes.
A fé que Jesus enxerga aqui, neste homem, não é a fé apenas que crê, que acredita, que tem essa certeza, que tem essa convicção, que rema contra a maré. Não. A fé que está expressa aqui é a fé de um homem que teme a Deus, que teme a Deus e que tem atitudes em relação ao povo de Deus. Ele era um estrangeiro, esse centurião. Ele era um estrangeiro. Ele era romano. Os romanos tinham um culto politeísta, um culto a vários deuses. E tinha uma figura central que eles deificavam, que eles tinham como uma divindade, que era o César, que era o imperador romano. Havia um culto voltado para César em Roma e estabelecido até em outras nações do império. Ou seja, esse homem, ele quebra, ele rompe com aquelas crenças pagãs e ele se mostra solícito ao povo de Deus de uma maneira silenciosa, de uma maneira implícita. Ele tem nas atitudes dele exatamente a mesma. As atitudes dele são semelhantes àquela fala que Ruth tem em relação à sua sogra, quando a Noemi ela resolve voltar para Belém e Ruth quer ir com ela, e ela diz o quê? O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Naquele momento, ela estava rompendo com as crenças pagãs dos moabitas, crenças que eram absurdas, que tinham atos de sacrifícios humanos até, para servir ao Deus de Israel, para estar debaixo da direção do Deus vivo. E isso fez com que ela se tornasse ancestral do rei Davi, fez com que ela estivesse na árvore genealógica de Jesus. Ou seja, a atitude de Ruth é uma atitude de fé, é uma atitude de fidelidade, fidelidade à sua sogra e fidelidade a Deus. Esta é a fé que é recompensada. Esta é a fé em que move a mão de Deus. Quando a gente fala de Abraão como pai da fé, a gente não está falando só do fato de Abraão ter crido em Deus, ter crido que aquela voz que falava com ele era a voz de Deus, até porque inicialmente ele não tinha uma consciência clara de quem era aquela voz. Ele sabia, ele havia sido criado num dos contextos mais pagãos, mais idolátricos que existia no mundo daquela época. Mas ele ouviu uma voz que ele sabia que se destacava, que era viva, que era verdadeira e que era diferente de todos aqueles ídolos. Mas ele só foi conhecendo a Deus no caminho, na jornada. Onde está a fé de Abraão? A fé de Abraão está sempre evidenciada pelas suas atitudes. Em ele sair da terra, do clã do pai dele, das terras onde ele estava, e sair sem direção, sem saber para onde ia. Essa atitude é fé. A fé dele está em todas as vezes que Deus o direciona para um determinado lugar e ele vai. A fé dele está presente quando Deus pede que ele entregue Isaque em sacrifício, ele vai lá e ele está pronto a sacrificar. A fé de Abraão, ela está evidenciada em suas atitudes. A fé do centurião, que tanto chama a atenção de Jesus, está evidenciada em suas atitudes. A fé em nossas vidas, a fé na minha e na sua vida, que pode chamar a atenção de Deus, que pode mover a mão de Deus, ela também estará evidenciada na nossa atitude de fidelidade, na nossa atitude de obediência, na nossa atitude do quanto nós amamos a Deus e expressamos esse amor, esse temor a Deus por meio de atos concretos. O quanto nós estamos dispostos a seguir a direção que Ele nos dá. Isso é fé.
Essa é a fé que vence o mundo, como diz João na sua primeira carta. Esta é a fé que faz com que Jesus se volte e lhe dê uma palavra que pode mudar a sua vida e a sua história. Quando o texto diz no verso 6 que Jesus vai com eles. Jesus vai com eles por quê? Porque essas atitudes desse homem eram o que de fato demonstravam a sua fidelidade. E aí o texto diz, quando ele já estava perto da casa do centurião, o centurião manda amigos, dizendo para que ele não era digno de receber Jesus na sua casa. Então você vê que esse homem ele tem uma atitude de empatia, ele tem uma atitude de fidelidade a Deus e agora ele tem uma atitude de humildade. Ele reconhece que ele não é digno da grandeza de Jesus, que Jesus é maior do que a religião e Jesus é maior do que o império. Jesus é maior do que as duas estruturas pelas quais o mundo tem sido regida: o dinheiro, o poder e a religião. Jesus está acima de todas essas estruturas. O império tinha o poder e tinha as riquezas. A religião de Israel representava, o judaísmo representava os líderes religiosos, os líderes do judaísmo representavam a religião. Jesus enxerga, e aquele centurião, aquele homem enxerga que Jesus está acima de tudo isso. Então ele se vê como indigno. Ele se vê que toda a sua posição, todo o seu status, todo o seu dinheiro, tudo aquilo que ele tem, o que ele pode comprar, nada é diante da magnitude e da grandeza daquele que está vindo ao seu encontro. E ao dizer isso, ele diz: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. O verso 7 diz: por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. E aí vem o quarto princípio, a quarta virtude, ou a quarta característica que faz desse centurião um homem que é capaz de chamar a atenção de Jesus e chamar a atenção de Deus. Ele diz assim: mas diz uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vai, ele vai, e ao outro, vem, ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ele entendia sobre autoridade. Ele reconheceu que Jesus era maior do que o império, que Jesus era maior do que a riqueza do império, que Jesus era maior do que a religião, seja do império ou seja da comunidade de Israel. Ele entendia que Jesus tinha autoridade, tinha uma autoridade singular, tinha uma autoridade única. E em quinto lugar, ele conhece o poder da palavra que vem da autoridade de Jesus, da palavra daquele que tem toda a autoridade. E aí sim, ele se agarra a essa palavra, ele sabe que essa palavra é uma semente e que essa semente ela pode produzir frutos na vida daquele a quem acolhe essa palavra. E aí o verso 9 diz: e ao ouvir isso, Jesus admirou-se e voltando para a multidão, segue e disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Que fé é essa? A fé que faz com que alguém sinta empatia, sinta a dor do outro, esteja disposto a sentir, a amar o outro a ponto de sentir a sua dor e ir ao encontro da necessidade do outro. A fé que faz com que alguém tema a Deus, ame a Deus e esteja disposto a fazer algo pelo reino de Deus. A fé que se evidencia em humildade,
que é o reconhecimento da grandeza de Deus, da grandeza de Jesus sobre todas as coisas. Na fé que se evidencia, em quarto lugar, em reconhecer a autoridade, em reconhecer que a autoridade que Deus constitui é uma autoridade válida. Em quinto lugar, a fé que entende que a palavra de Deus ela é uma semente poderosa, ela é uma semente que uma vez abrigada em nosso coração, uma vez acolhida, uma vez que nós cremos, e aí sim, essa crença que vem de dentro do intelecto, essa convicção que faz com que a gente veja, que a gente enxergue o que não existe como já existisse. Sim, esta fé era única e que esse homem era alguém notável entre os demais homens. Se você quiser construir uma vida de fé e um caminho diante de Deus e de Jesus que faça com que a sua vida se torne notável, que nós possamos aprender com esse centurião a termos empatia, a sentirmos a dor do outro e nos solidarizarmos com a dor do outro, a amarmos a Deus e termos atitudes de obediência em relação à palavra de Deus. Termos atitudes de humildade, reconhecendo a grandeza de Jesus, reconhecendo que por maiores realizações, por maiores conquistas ou por mais coisas que nós temos, nós talvez nós não somos merecedores, que tudo é graça, tudo é bondade de Deus, tudo é a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Entender sobre princípios de autoridade, que a autoridade ela tem peso, que a autoridade de Deus, a autoridade de Jesus e toda a autoridade que Deus constitui, ela tem implicações poderosas para mudar realidades. E em quinto lugar, entender que a palavra de Deus, uma vez dita, ela não volta vazia. Nós precisamos nos tornar a terra fértil, que acolhe a palavra de Deus, que acolhe a semente da palavra e permite que ela produza frutos na nossa vida. E precisamos aprender a enxergar o impossível, aquilo que não parece realizável, como algo que é possível de ser realizado, não por nós, mas pela ação de Deus em nossas vidas. Assim, você vai construir um caminho de ser alguém notável, alguém como esse homem onde Jesus pode dizer: eu lhes digo que nem em Israel, ou seja, nem no centro da religião do Deus vivo, encontrei tamanha fé. Tendo dito isso, todos foram embora. E aquele homem, aquele servo, foi restaurado, foi curado, foi liberto da dor e da morte e pôde experimentar uma nova história e um novo caminho. Que Deus abençoe a sua vida, que possamos pensar e refletir nisso. Quero orar com você. Oremos. Pai, nós te louvamos por tua bondade e graça, nós te bendizemos por tua fidelidade, pelo teu amor, e te pedimos, Senhor, que o Senhor trate conosco, trabalhe em nós, e ao exemplo deste centurião, que essas virtudes possam ser moldadas, formadas pelo teu Espírito em nossa consciência, que possamos nos tornar homens e mulheres de fé, que possamos viver de fé e em fé. Essa fé, essa fidelidade da qual a tua palavra diz: e o meu justo viverá pela fé. Trabalha em nós, Senhor, e leva-nos a esta consciência na tua graça por meio do teu evangelho. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em Cristo. Um forte abraço e até mais.